Discuta. 1. Que é o Evangelho? Compartilhe em 60 segundos ou menos. 2. Que falsos evangelhos você já ouviu? 1. O Evangelho e você. Conforme investigamos a Bíblia, embora o Evangelho seja de infinita profundidade, alguns elementos fundamentais se repetem. Mark Dever os resumiu em 1. Deus, 2. Homem, 3. Cristo e 4. Resposta. Dever, 2015, página 98. Começamos com Deus. E devemos tomar cuidado em presumir que pessoas entendem o mesmo significado quando dizemos a palavra Deus. Alguns pensam que Deus é uma força impessoal, outros que é o primeiro motor imóvel. Ainda outros podem até afirmar o monoteísmo, mas o concebem como um ser monopessoal, não trinitário. Na eternidade existia um único Deus trino, 3 pessoas e uma só natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo comungavam em perfeito relacionamento de amor, alegria e bênção. Deus é espírito imortal, imutável, eterno, puríssimo, justo, santo, poderoso, sábio, soberano. No transbordar de seu amor, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para partilhar de sua comunhão e bênção. O ser humano, porém, se rebelou contra Deus e caiu de seu estado original. O problema fundamental da humanidade é que todos somos pecadores por natureza e por escolha, e, portanto, estamos sujeitos à ira de Deus quando Ele julgar vivos e mortos. Somos culpados e corruptos. Contudo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Jesus Cristo encarnou, viveu perfeitamente entre nós, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25. Subiu aos céus, sentado à destra do Pai, e voltará para julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Pai lidou com nossa culpa, perdoando todos os nossos delitos na cruz de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. E com nossa corrupção, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Esse é o evangelho da nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13. Só ouvir, porém, essa mensagem não é suficiente. Nem é suficiente que concordemos com ela. Uma resposta é necessária. Jesus, quando iniciou seu ministério, pregou o Evangelho de Deus, dizendo que o reino de Deus estava próximo e nos instruiu a nos arrependermos e crermos no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. É importante ressaltar que não somos salvos por nossas obras. Nada que possamos fazer pode pagar o imensurável preço da nossa rebeldia contra o Deus, que é infinitamente digno. Mereceríamos morrer. Somos salvos somente pela graça, não por nenhuma capacidade em nós, mediante a fé somente, não por obras, em Cristo somente, e não por qualquer outro mérito ou mediador, como nos ensina Efésios capítulo 2, versículos 7 e 8. Na cruz, Cristo morreu em nosso lugar. A culpa do nosso pecado foi colocada sobre ele, expiação substitutiva. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 5, versículo 2. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Assim Jesus aplacou a ira de Deus, derrubou a inimizade e se tornou propiciação. Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26. Hebreus capítulo 2, versículo 17.
1 João capítulo 2, versículos de 1 a 3. E também capítulo 4, versículo 10. Mais do que somente perdoados, somos justificados. Sem qualquer justiça em nós mesmos, ainda pecadores, fomos cobertos pela justiça perfeita de Cristo. Justificação. Romanos capítulo 3, versículo 24. Capítulo 5, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Capítulo 6, versículos de 9 a 11. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9. Assim, Deus não nos vê como se estivéssemos na estaca zero. Ele nos vê perfeitos em Cristo. Nosso glorioso Salvador obteve perdão e reconciliação, vivificação e adoção, justificação e propiciação para todo aquele que crê. Assim, Paulo resume o evangelho que recebeu. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Discuta. 1. Leia Romanos, capítulo 3, versículos de 23 a 28, e responda: por que é importante entendermos que todos pecaram para compreendermos as boas novas?